Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago mais uma vez para vocês uma resenha de um livro, um livro de história muito interessante. O livro é este aqui, O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neo-integralismo, escrito por dois grandes estudiosos no assunto, o professor Leandro Pereira Gonçalves, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Odilon Caldeira Neto, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora também. Tá? Então, esse livro aqui, gente, ele é muito interessante em vários sentidos possíveis. É um livro de fácil leitura e muito informativo. Como o próprio título deixa bem claro, vai trabalhar com o movimento integralista, o maior movimento de extrema-direita da história do Brasil, inspirado no fascismo italiano. E o interessante desse livro é que, além de ele fazer toda uma trajetória da história do integralismo, desde a sua fundação em 1932, ele traz até o neo-integralismo, ao movimento atual, a movimentos atuais no Brasil, que tem como bandeira o integralismo, o chamado neo-integralismo, e que ele trabalha principalmente na parte final da obra. Então ele é bastante interessante porque, primeiro, é um livro de alerta, que nos deixa bem claro que o integralismo ele não morreu na história do Brasil. Ele tem momentos de ascensão e outros momentos em que o integralismo ele ficou mais disperso, digamos assim, ou quieto, mas ele nunca morreu. Desde a sua fundação em 1932, a Ação Integralista Brasileira, até hoje, 2024, que eu estou gravando esse vídeo, o pensamento integralista ele nunca deixou de existir no Brasil. Como eu disse, teve momentos já de crise, tá? E ele destaca quais foram esses momentos, mas nunca morreu de vez. E inclusive o integralismo, apesar de nunca ter chegado de fato ao poder da maneira como eles gostariam, formando o chamado Estado integral, eles sempre estiveram sondando o poder e participando de alguma forma. Em alguns momentos, principalmente momentos de autoritarismo na história do país. Então, pensando nisso tudo, vamos começar a falar aqui sobre as partes dessa obra. Então, no início, ele vai trabalhar, os dois autores vão trabalhar ali com a história do integralismo, a sua fundação. E é interessante pensar que no início da obra eles falam muito sobre o Plínio Salgado, fundador da Ação Integralista Brasileira. E começa justamente com uma viagem que o Plínio Salgado fez em 1930 para a Itália para se encontrar com Benito Mussolini. Então, primeira coisa que é importante deixar destacada. Quando se fala que o integralismo foi um movimento de caráter fascista, de inspiração fascista aqui no Brasil, não é um exagero nem teoria da conspiração, tá, pessoal? Até porque o próprio Plínio Salgado tinha uma admiração muito grande por Benito Mussolini. Ele fez questão de viajar para a Itália para conhecer pessoalmente Benito Mussolini, conversou com o líder italiano durante cerca de 15 minutos e de lá voltou, e inclusive o próprio Mussolini incentivou o Plínio Salgado a fundar um movimento aqui no Brasil que se inspirasse na ideia do fascismo. Tá? Então, a inspiração maior foi o fascismo italiano. Agora, uma outra coisa também tem que ser colocada. Os autores deixam isso bem claro, tá? O integralismo ele não é igual ao fascismo italiano. O integralismo ele é adaptado à realidade brasileira. Então isso é um ponto importante também. Bom, Plínio Salgado, falando brevemente quem foi Plínio Salgado, eles destacam justamente que Plínio Salgado nasceu no interior de São Paulo, em São Bento de Sapucaí, em 1895, e acabou se tornando escritor, jornalista, era autodidata, O Plínio Salgado, inclusive, chegou a se envolver na política durante a chamada Primeira República aqui no Brasil, foi ligado ali ao PRP, o Partido Republicano Paulista, aos Barões do Café. O Plínio Salgado, ele se envolveu ativamente no movimento modernista na década de 1920, e ali, durante o movimento modernista, o Plínio Salgado ele já começou a se aproximar da ala conservadora do movimento modernista, aquela ala mais nacionalista. Ele fez parte ali do movimento verde-amarelismo, tá? Então ele já começa a caminhar para um nacionalismo. E é interessante a gente pensar o seguinte, pessoal.
Durante a década de 20, na passagem da década de 1920 para 1930, o Brasil estava passando por um período conturbado, e a partir de 1930 nós temos a chamada Revolução de 30 e o início da chamada Era Vargas no Brasil. É um período que o Brasil vai se modernizar, vai passar por muitas mudanças. Ali na década de 20, o modernismo ele já vinha para criticar, né, aquela chamada República dos Coronéis, República do Café com Leite, República Oligárquica, né, aquele sistema político corrupto e viciado. E o Brasil começava a ter uma classe média cada vez maior, especialmente em São Paulo, né? Porque São Paulo vinha crescendo muito no início dos anos 1900, então uma nova classe média ascendia naquele momento, tá? E então nós estamos falando de um Brasil que está mudando. E por que eu estou destacando isso? E os autores, na verdade, destacam muito isso no livro. Porque essa classe média quer mudanças. Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento tenentista, que também foi muito forte durante a década de 20 e que criticava aquele sistema político, a chamada Primeira República, o movimento tenentista era um movimento de classe média também. Então essa classe média que está ascendendo, está cada vez mais numerosa e politizada, se politizando, especialmente em centros como São Paulo e Rio, ela quer maior participação, ela quer mudanças naquele sistema eleitoral, né? Então é interessante pensar por quê? Porque o integralismo ele vai ser forte, principalmente na chamada classe média, e especialmente em São Paulo, onde ele teve o maior número de integrantes. Ele nasceu em São Paulo, tá? O integralismo. Plínio Salgado era paulista. Então é importante destacar bastante isso, né? E, bom, o Plínio Salgado ele faz essa viagem, então ele já tinha uma ideologia nacionalista com ele, né? Ele queria mudanças na sociedade brasileira, ele se encanta com Mussolini, se encanta com o fascismo, né? Volta para cá e decide que o Brasil precisava mudar. E a ideia do Plínio Salgado era criar um novo Brasil e criar um novo homem brasileiro. Criar uma nova sociedade, em que os interesses da pátria estivessem acima dos interesses de classes. Em que um Estado integral, coeso, fosse criado. Onde as lutas de classes, as divergências fossem suprimidas. Tá? Então ele traz isso que vinha muito do fascismo italiano. Tá? E uma outra questão importante que os autores deixam bem destacada também é que o Plínio Salgado ele queria e ele dizia que os intelectuais nacionalistas deveriam tomar o poder e acabar com aquela política dos poderosos. Ou seja, o Plínio Salgado ele se colocava como alguém fora da política, né, como aquele que vai trazer mudanças, tá? E que os intelectuais nacionalistas deveriam assumir o comando do país. E é importante destacar isso, por quê? Porque o movimento integralista ele tinha vários intelectuais, sim. Muitos intelectuais participaram do movimento integralista. Bom, sendo que o próprio Plínio Salgado era considerado, né, um jornalista, escritor, né, então alguém que tinha conhecimento. Bom, pensando em tudo isso, nessa ideia de criar um nacionalismo conservador e revolucionário ao mesmo tempo, porque é curioso isso, né? Como assim um nacionalismo conservador e revolucionário? Porque a base do integralismo é extremamente conservadora, religiosa, conservadora, só que ao mesmo tempo se propõe a criar uma nova sociedade. Então ela é revolucionária nesse sentido, a partir do momento que ela quer criar uma nova sociedade, começar do zero, mudar a raiz, ser radical nesse sentido. Mas é uma revolução reacionária, é uma revolução para manter os valores da sociedade mais conservadora. Tanto é que o Plínio Salgado ele criticava as cidades litorâneas do Brasil. Por quê? Porque as cidades litorâneas, as maiores cidades do Brasil, mais próximas ao litoral, né? Elas eram mais cosmopolitas. E o Plínio Salgado ele falava que o verdadeiro brasileiro era aquele brasileiro do interior, aquele brasileiro da zona rural, aquele brasileiro extremamente religioso, né, supersticioso. E é importante destacar isso, né, que o integralismo é um movimento supersticioso também, que beira a religião em vários aspectos, no sentido de que o próprio Plínio Salgado, além de ter todo um culto à sua personalidade, ele era visto como uma espécie de um profeta. E aí nós já temos uma grande diferença para o fascismo italiano, por exemplo, né? A questão da religião. Tá? A religião, o cristianismo, como ele foi extremamente... era um dos pilares principais do integralismo. Afinal, o lema era Deus, pátria e família.
Tá? Então deixar isso bem claro também. Bom, a ideia então do integralismo, que vai ser criado oficialmente no dia 7 de outubro de 1932, nascimento da Ação Integralista Brasileira, primeiro como movimento e depois como partido político, a ideia era que o Brasil se tornasse um Estado único, indivisível e integral, daí o nome integralismo. Então como assim? Por isso que o movimento integralista, ao mesmo tempo, ele era anticomunista, tinha um discurso anticomunista fortíssimo, porque falava que o comunismo só servia para dividir a sociedade, a luta de classes, as greves, as manifestações, né? Então, fora que o comunismo era internacionalista, ou seja, tinha ali a União Soviética e movimentos comunistas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que respondiam ao Partido Comunista da União Soviética. Só que ao mesmo tempo que o integralismo ele era anticomunista, ele era antiliberal. Ele era antiliberal no sentido de que ele também falava que o liberalismo dividia também a sociedade. Afinal, a chamada democracia liberal, com vários partidos políticos, manifestações livres e tudo mais, também só servia para dividir a sociedade. Então também não prestava. Tá? Então é interessante destacar que o integralismo ele era anticomunista, antiliberal, não necessariamente anticapitalista, mas anti o capitalismo liberal. Tá? Então os autores deixam isso também bastante claro no livro. E, bom, o integralismo ele acaba se desenvolvendo, ele tinha três principais líderes, né? O Plínio Salgado, o Miguel Reale e o Gustavo Barroso. E entenda uma coisa, tá, gente? O Gustavo Barroso, ele era extremamente antissemita. Então, sim, o integralismo vai ter uma ala que era extremamente antissemita, e uma ala, inclusive, que tinha muita inspiração no nacionalsocialismo alemão, no nazismo alemão, sim. O Gustavo Barroso era o seu principal porta-voz. Um dos nomes mais importantes do integralismo, escreveu vários livros, era alguém extremamente antissemita e que culpava os judeus pela condição de miséria de grande parte da população brasileira. Isso lembra o discurso de quem? Né? Então é importante deixar isso bem claro, tá? E o integralismo tinha todo aquele discurso de integração nacional, tinha todo um discurso de idealização do passado brasileiro, todo um discurso de idealização do indígena, idealização da miscigenação, apagando a violência do passado escravista do Brasil. Não se falava em escravidão, falava-se bem do negro, do indígena, da miscigenação, e aí pega muito daquela questão da democracia racial. Por quê? Porque o discurso integralista era: somos todos brasileiros, é isso que importa. Então aquela ideia de massificação, de integração que eu estava comentando com vocês, sem nenhuma divisão. E apagava a escravidão, apagava a desigualdade, falava que o Brasil não tinha racismo e tudo mais. Inclusive muitos negros se filiaram ao integralismo, né? Isso é uma questão curiosa, porque o integralismo ele teve muitas mulheres filiadas. E detalhe, tá, gente? O integralismo defendia que a mulher ela tinha como principal papel a função de preparar e educar as futuras gerações. A mulher não deveria trabalhar fora de casa, a mulher deveria cuidar dos filhos. No máximo que a mulher poderia trabalhar, segundo o Plínio Salgado, era como enfermeira, porque ainda lembrava do cuidado que uma mãe tem. Então era um movimento extremamente masculino nesse sentido também. E mesmo assim muitas mulheres concordavam e se filiaram ao integralismo. Então vejam, nós estamos falando de um movimento que falava abertamente que não havia racismo, apagava a escravidão, tinham muitos negros. O movimento ao mesmo tempo que falava que a mulher tinha que ficar em casa e que feminismo era coisa de comunista, de que a mulher trabalhando fora de casa ela ia acabar com a família tradicional, né? E inclusive que culpava a mulher também. Culpava a mulher, falava que o comunismo era culpa das mulheres que estavam introduzindo tal ideologia dentro das famílias. E mesmo assim, muitas mulheres foram filiadas ao integralismo, tá? Então, tudo que falava em igualdade de gênero era criticado, era visto como comunista e que destruiria a família. Bom, a partir da década de 30, então, o integralismo ele foi crescendo,
se tornou um partido político grande, inclusive, tá? E aí começaram a ocorrer, inclusive, alguns embates entre integralistas e movimentos antifascistas, embates físicos nas ruas das cidades brasileiras, né? Teve o caso lá da Praça da Sé, né? Um caso famoso, teve um caso também de um integralista que acabou sendo morto no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, e por aí vai. Então começa a ter violência, até porque o integralismo tinha sua milícia, né, o seu braço armado, que eram os chamados camisas verdes. E aí os autores destacam o poder que o uniforme dava, né, aquela mesma ideia do fascismo. Então, primeiro que o uniforme, todo mundo uniformizado igual, você cria aquela ideia de que todos são iguais, de que não há diferenças ali, entre quem é mais rico, quem é mais pobre, trazendo toda aquela ideia que o integralismo queria, de que não há nada para nos separar, de que todos unidos somos mais fortes. Nada deve separar a sociedade brasileira. Além disso, o uniforme passava uma sensação de poder, de pertencimento a algo. Nós estamos falando de uma classe média que queria mudanças, que se via excluída do cenário político brasileiro e que agora, né, via no integralismo, com seu discurso nacionalista, de integração, de futuro e na figura de Plínio Salgado, uma resposta para uma mudança correta no Brasil, no sentido de que o Brasil deveria caminhar, né, com o Plínio Salgado no comando. Tá? Então, e essa classe média querendo participar ativamente, né? Porque o Plínio Salgado ele queria criar um movimento de massas, então ele instigava essa classe média a participar, a se uniformizar, a sair se manifestando e tudo mais, sendo um movimento de massas. Bom, o fato é que os integralistas eles se aproximaram muito de Getúlio Vargas depois de 1935, quando teve o caso da chamada intentona comunista no Brasil, uma tentativa de levante comunista ali com Luiz Carlos Prestes, Olga Benari, que deu errado. E aí isso acendeu o sentimento anticomunista muito forte na sociedade brasileira e os integralistas surfaram nessa onda anticomunista, né? Incentivaram ainda mais. E se aproximaram muito de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas também surfou muito nessa onda anticomunista e usou isso para centralizar cada vez mais o seu poder e dar um golpe de Estado em 1937. Detalhe, vamos lembrar que o golpe que dá início ao chamado Estado Novo no Brasil, em 1937, foi apoiado e arquitetado inclusive pelos integralistas. Olímpio Mourão Filho, um general do Exército Brasileiro que era integralista, ele forjou um falso documento chamado Plano Cohen, que deu a justificativa que Getúlio Vargas precisava e queria para dar um golpe de Estado e iniciar uma ditadura terrível no Brasil, até 1945. E detalhe, tá, gente? O Plínio Salgado e os integralistas, de uma maneira geral, apoiaram o golpe, claro, porque eles tinham uma espécie de acordo com Getúlio Vargas, que após o golpe ser dado, né, o Plínio Salgado ele comandaria o Ministério da Educação e Cultura aqui no Brasil. Ou seja, os integralistas eles pensaram em usar Getúlio Vargas para aos poucos chegarem ao poder. Só que aconteceu justamente o contrário. Foi Getúlio Vargas que usou os integralistas. Porque logo depois que começa a ditadura do Estado Novo, o que acontece? O Plínio Salgado não ganha cargo nenhum e mais do que isso, a ação integralista brasileira foi proibida, assim como todas as agremiações políticas no Brasil. Isso fez com que os integralistas se sentissem traídos e, inclusive, eles tentaram derrubar o governo do Getúlio Vargas e até tentaram matar Getúlio Vargas em 1938. Deu errado, o Plínio Salgado acaba sendo preso em 1939 e depois ele se autoexila em Portugal, país onde vai ficar até o fim da era Vargas, né? Só vai retornar ao Brasil em 1946, quando Vargas já não está mais no poder. Quando o Plínio Salgado retorna ao Brasil em 46, o fascismo não estava mais em alta, muito pelo contrário. O fascismo tinha sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, Mussolini tinha sido morto, né? E então não dava mais para ele retornar ao Brasil e vir com aquele discurso fascista abertamente. O que o Plínio Salgado fez? Ele se reinventou, ele reinventou o integralismo. Ele volta ao Brasil, funda um partido político chamado Partido de Representação Popular, PRP, que era um partido que bebia muito no autoritarismo português, lá do Salazar,
Vamos lembrar que ele ficou no regime salazarista durante todo esse período que esteve lá em Portugal. Então ele traz muito das características do salazarismo para cá e muito também da chamada democracia cristã. Na verdade, o Plínio Salgado ele vai disfarçar o discurso fascista com um discurso religioso, né? Vai usar mais do que nunca a religião, a chamada democracia cristã, vai inclusive criticar o fascismo nesse momento, né? Como oportunista, como sempre foi, né? Então ele vai continuar tendo um discurso fortemente conservador, nacionalista, anticomunista ao extremo, ainda mais nesse contexto agora de Guerra Fria, né? Criticar o comunismo, ainda mais aqui no Brasil, que era um país alinhado aos Estados Unidos, caía muito bem. Então ele continua com a crítica ao comunismo, só que critica o fascismo também. Bom, o fato é que pelo PRP ele conseguiu ser eleito deputado 2 vezes, a primeira vez em 1958, né? Inclusive, no início do governo Jango, né, que vai ser o último governo antes do golpe militar em 64, inclusive, gente, o que eu estava comentando com vocês, tá? O Plínio Salgado ele sempre foi bastante oportunista. Ele apoiou o governo do JK, apoiou o governo Jânio Quadros, apoiou o governo Jango e apoiou o golpe de 64 que vai derrubar o governo Jango. Inclusive, teve uma influência grande no golpe, tá? O Plínio Salgado, então deputado federal, ele incentivou muito as mulheres a saírem nas ruas na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que antecede um pouquinho aí o golpe militar que vai derrubar o João Goulart. Tá? Então ele incentiva essa reação anticomunista também, extremamente reacionária contra o João Goulart. E depois, quando começa a ditadura militar, adivinha, Plínio Salgado continua na política. Agora pelo ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o partido dos militares na ditadura civil-militar. Foi eleito 2 vezes deputado pela ARENA, né? E acaba falecendo em 1975. Só que antes disso, durante o governo Médici, na ditadura militar, o governo mais autoritário da ditadura militar, no início da década de 70, Plínio Salgado teve uma influência muito grande no Ministério da Educação. Inclusive aquela famosa matéria que tinha nas escolas, que foi implementada nas escolas nesse período, a chamada educação moral e cívica. Quem foi o ideólogo de tal ideia? Ele, Plínio Salgado. Plínio Salgado criou a educação moral e cívica, que eram ensinadas nas escolas. Tá? Então ele teve uma influência muito grande e aí depois acaba falecendo em 1975. Depois da morte de Plínio Salgado, o integralismo ele se fragmenta totalmente, porque aí não tem mais o seu líder, né? Então vão surgindo vários movimentos. Quando acaba a ditadura militar no Brasil e vem todo aquele discurso da redemocratização, o integralismo ele vai ficar muito em baixa, né? Ele vai ficar totalmente disperso, meio que apagado durante muito tempo. Só que ele nunca deixou de existir. O chamado neointegralismo, né, como vai ser esse integralismo pós-Plínio Salgado e da chamada Nova República, ele começa a aparecer com novas bandeiras aos poucos. Né? Então, bandeiras como negacionismo histórico, bandeiras como antissemitismo, bandeiras como o combate ao que eles chamam de marxismo cultural. Tá? Então ele vai aos poucos aparecendo novamente a partir do século XXI e inclusive ele ganha uma força ali, né? Ele consegue entrar em alguns partidos políticos no início dos anos 2000. Por exemplo, o partido do Enéas Carneiro, o Prona, foi um partido que acabou alojando alguns militantes integralistas. O partido PRTB, né, que teve como principal nome até alguns anos atrás ali o Levi Fidelix, deputado Levi Fidelix, também foi um partido que alojou vários neointegralistas. Então, os integralistas aos poucos eles vão entrando nos partidos políticos, né, eles vão entrando inclusive nos governos, e a partir ali de 2013, né, quando tem toda aquela onda de manifestações e a chamada direita política ela começa a tomar conta das ruas, a partir dali os neointegralistas eles ganham força novamente. E eles voltam a dar as caras novamente, dali para frente, né? Estiveram presentes nas manifestações do impeachment da Dilma e por aí vai.
Tá? Então, e em grande parte desses movimentos, inclusive, apoiaram a candidatura de Jair Bolsonaro em 2018. Alguns dos neointegralistas chegaram até a ter cargos dentro ali de ministérios do então presidente Jair Bolsonaro. Então é interessante que esse livro ele vai fazendo toda essa história desse integralismo até o neointegralismo. Fica a dica então para vocês, leia o livro muito bom, vale muito a pena. Espero ter ajudado nessa breve resenha que fiz aqui para vocês. Se gostaram, deixa um like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.